Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do consultor e mentor, consultor empresarial, consultor de comportamento e um eclético mentor, Helder Amarantes, com quem a gente passa a conversar. Helder, você já foi meio figura meio cativa aqui dos programas. Verdade. Trazendo coisas novas para nós, essa questão até de inovações, de novas abordagens comportamentais. E você tem feito um trabalho corporativo interessante, que eu estou querendo que você explicite, porque de repente a gente pega carona, eu e o meu solitário telespectador. Não tão solitário, depois dessas décadas todas de história que você criou aqui no estado, não tão solitário assim. Então, mas a gente pega carona com isso para poder saber mais sobre isso, até porque de repente, felizmente a filosofia começou a ser tratada como algo mais do que filosofia, né? E dentro dessas tem sido muito recorrente a citação aos estoicos. Sim. Você trabalhou a partir daí para poder formular um plano e uma metodologia de abordagem comportamental. Exatamente. Explica isso melhor para nós. Bom, antes de mais nada, orgulho meu estar aqui com você mais uma vez, cara. Parceria para a vida isso aqui. Cara, é o seguinte, né? Nós passamos nos últimos 3 anos, talvez, por um dos maiores desafios do último século, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a pandemia. E eu percebi, ao longo desse tempo, a quantidade de pessoas que desmoronaram em seus negócios, em seus relacionamentos, porque simplesmente não estavam prontas para aquilo. E já tinha tempo que eu estava querendo dar uma contribuição para o campo de desenvolvimento pessoal e profissional, ajudando as pessoas a fortalecerem a habilidade de ter mais força emocional para enfrentar as adversidades, né? E aí, todo o nosso conceito inicial desse programa começa com uma máxima que eu gosto de dizer, né? A verdade não dita, né, que não existe estabilidade, não existe harmonia, não existe equilíbrio. Pelo menos eles não existem de maneira perene. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E essa talvez seja uma das grandes mentiras que venderam para as pessoas ao longo dos anos, né, de que a pessoa tem que ter uma vida de harmonia, tem que ter uma vida de equilíbrio e enfim, ela tem que criar o equilíbrio entre os pratos, os pratos o happy end dos filmes, né? Exatamente. E criou-se uma irracionalidade muito grande no ser humano de que se ele não tem uma vida de harmonia, ele não é feliz. Tá? Só que não contaram para essas pessoas que equilíbrio e harmonia é temporário. Por quê? Pelo simples fato da gente sofrer muitas interferências ao longo da nossa vida. Ou seja, a vida é muito dinâmica, né? Muito dinâmica, cara. Algumas das coisas mais certas da vida, a gente falou sobre isso antes aqui, né? Primeiro, a coisa mais certa delas, nós vamos morrer. Isso é certo para todos nós. Segundo Lincoln ou Ford, né? Os impostos. E terceiro, na nossa percepção, nós seremos interrompidos. Algo vai acontecer, vai aparecer no nosso caminho, vai nos interromper e não vai ser uma coisinha só não. Só para você ter uma ideia, há cerca de 10 anos eu entrei em contato com uma pesquisa científica que mostrava que o ser humano daquela época, de 10 anos, passava em média por 23 adversidades por dia. Em um dia, a pessoa recebia 23 nãos. O que é uma adversidade? O cara sair, tem um compromisso, tem uma reunião, e aí o trânsito para ele, chuva, o pneu furou. Ele tenta falar com alguém por telefone, a pessoa não atende, manda mensagem, a pessoa não responde, sequer abre. Então são 23 nãos que o ser humano de 10 anos atrás passava. Imagine agora, depois da pandemia e depois da inteligência artificial, com esse monte de automação que está acontecendo. E as pessoas começaram a viver essa irracionalidade de que tudo que elas estão fazendo agora é para gerar o equilíbrio que elas tanto sonharam. Esse é o ponto. Posso seguir? Sim, sim. Tá. Quando a gente fala em adversidade, que tipo de adversidade que a gente está falando? Tudo que pode nos parar, né? Existem 6 tipos de adversidade. Existe a adversidade física, que diz respeito ao nosso corpo, a adversidade mental ou emocional, quando a gente tem questões psicológicas a resolver. Nós temos a adversidade social, quando a gente tem problemas nos nossos relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento social, propriamente dito. Nós temos a adversidade espiritual, que é quando a pessoa enfraquece a fé dela naquilo que ela acredita sendo superior a todas as coisas, independente de ser Deus ou não, de acordo com a crença da pessoa. Nós temos a adversidade financeira, essa é uma das clássicas, e a profissional. E, cara, se a gente pensar que o ser humano fica 8 horas no trabalho,
até que ele se aposente, a quantidade de adversidades que ele enfrenta no ambiente de trabalho é muito grande. E o que acontece lá, as pessoas tendem a generalizar para as outras áreas de vida. Sim, transborda, né? Transborda para as outras áreas de vida. Então, a falta de controle sobre esse transbordo, porque se a gente parar para pensar, adversidades vão existir, elas não vão parar, são provenientes dessas 6 fontes, pelo menos. Né? E se isso existe, há de se preparar para isso. Né? A antecipação, ou seja, preparar-me para isso antecipadamente, ela governa. Então, antecipação governa o futuro. Sempre que eu me antecipo, que eu me preparo, eu estou me preparando para o que está por vir. Então, essa é a ideia desse programa que a gente criou. Entendi. Então, veja bem, há algo parecido com aquele velho adágio do que mais do que o que me acontece é como eu lido com o que me acontece? Exatamente. O problema não é o problema, o problema é o significado que eu dou para o problema. Exatamente. Uma outra versão para isso mesmo. Totalmente ligado a isso. Porque a resiliência, a nossa capacidade de resistir, de romper essas adversidades, começa, sim, no nosso pensar, na nossa mente. Né? Então, diante disso, cara, ao longo da nossa vida, a gente aprimora 3 tipos de capacidades humanas. É a capacidade requerida, que é o que a vida cobra da gente. Está demandando. O que a vida está demandando, proveniente dos mais diversos ambientes que a gente transita. A capacidade existente, que é a quantidade de conhecimento e aquela habilidade. adquirida. Adquirida ao longo do tempo. Né? Então, as habilidades, todo o conhecimento que eu adquiri, que eu me preparei. E a capacidade acessada. Então... aquela que você está mobilizando para enfrentar determinada situação. Então, a demanda de vida, ela é muito maior do que a capacidade que eu adquiri ao longo da vida, e a capacidade acessada disto que eu adquiri ao longo da vida é muito menor do que a minha capacidade existente. Okay. Sem falar daquelas capacidades ou daqueles desafios para os quais eu ainda não tenho habilidade suficiente para enfrentar. Né? Então, no final das contas, diante destas 3 capacidades, a gente tem no meio aí 3 indicadores psicológicos. A gente tem, historicamente, o conhecido o quociente intelectual, que é o indicador do quão inteligente é uma pessoa, o quociente emocional, que diz respeito à nossa inteligência emocional, ao controle das nossas emoções, e o quociente de adversidade. E isso foi feito numa pesquisa de mais de 30 anos por um pesquisador americano chamado Paul Stoltz, e o quociente de adversidade mede nada mais do que a nossa resiliência. Como a gente lida com os contratempos? Como a gente lida com os contratempos. A resiliência, né, só para lembrar para quem está assistindo isso aqui, talvez não tenha muito esse conceito, é uma palavra que vem da engenharia, e na engenharia ela descreve a capacidade que um material tem de sofrer pressão e retomar a forma original. Na engenharia é isso. No campo do desenvolvimento humano, descreve a capacidade que uma pessoa tem de levar porrada, de cair, de encontrar um obstáculo, reerguer-se e voltar para o caminho. Então, quanto mais rápido uma pessoa se reergue, mais resiliente ela é. No campo da filosofia, a resiliência seria o estoicismo. Seria o estoicismo. O estoicismo, ele é um dos pensamentos filosóficos que mais geram conhecimento para gerar a habilidade de resiliência, para reforçar a habilidade de resiliência. Né? O estoicismo parte de alguns princípios e um deles que eu gosto muito é quais são os nossos 4 poderes pessoais, quais são as 4 habilidades pessoais que fazem diferença na nossa vida. Então nós temos o nosso poder ou habilidade de pensar, que é o que você falou anteriormente, não importa o que acontece comigo, sim o que eu faço com aquilo. Então, minha habilidade de pensar, de construir significado. Eu tenho a minha habilidade de sentir, a minha habilidade de falar e a minha habilidade de agir ou de me comportar. Esses 3 aqui, o sentir, o falar e o agir, eles são sintomas, são efeitos da minha habilidade de pensar. O estoicismo parte do princípio de que, se eu cuido dos meus pensamentos e adquiro uma postura filosófica e psicológica uma robusta de tal maneira que o meu sentir, o meu falar e o meu agir vão ser congruentes com estes pensamentos. Então, a base estoica desse nosso programa ela é muito forte, muito forte. É como você pensa, né? Como você pensa que a partir do sentimento flui daí,
a expressão do sentimento, que a palavra também flui dali, e resulta na atitude, no comportamento. Exatamente. Tem uma tese, Helder, que diz o seguinte: a gente não controla o sentimento, mas controla o comportamento. É uma coisa mais behaviorista, mais comportamental. Como é que você vê isso? Não tem muito sentido, então, não, né? Então, cara, dando um passo atrás, quando você falou, a gente não controla o sentimento, a gente controla o comportamento. Sentimento é um sintoma de um pensamento. Logo, se eu reestruturo o meu pensamento, eu mudo o sentimento. Se eu ressignifico o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento. Tem sentido. Tem diferença entre emoção e sentimento. Sim. Emoção é algo muito mais breve, é algo que acontece. Por exemplo, o medo é algo que eu vejo, ele vem instantaneamente e ele não permanece. O sentimento são, digamos assim, emoções mais duradouras. É um processo emocional mais duradouro. Ele permanece por mais tempo. Então, a base de tudo é o pensamento. Então, as pessoas, elas acabam, mesmo ouvindo sobre isso, elas não se apropriam disso, sabe? Porque compreender o poder que a gente tem, e parece ser muito abstrato, né? Falar, você tem que cuidar dos seus pensamentos. Tá, mas existe método para isso. Por isso que a gente transformou todo esse conhecimento filosófico, estoico, baseado também em psicologia cognitivo-comportamental, a gente transformou tudo isso num passo a passo, num processo que possibilite a pessoa colocar em prática na vida dela. Então, não é para muitas pessoas simples pensar assim, caramba, tá, então como eu estou interpretando esse obstáculo na minha vida, é o que está causando em mim essa emoção. Beleza, e como é que eu mudo isso? Troca a interpretação do obstáculo. Troca a interpretação. Como que eu troco a interpretação? Existe um processo para isso. Porque a gente tende a ter uma visão de túnel para resolver determinadas situações. Se eu coloco ali uma panorâmica, né? Se eu coloco uma grande angular para poder perceber novas possibilidades, eu estou adicionando novas interpretações. E quando eu amplio o meu cardápio de interpretação, inevitavelmente o sintoma, sentimento ou emoção irá mudar. Talvez não mude para o jeito que eu quero ainda, mas certamente vai mudar. E aí, baseado nisso, eu verifico, opa, mudou para melhor, me manteve no mesmo estado ou piorou? E nesse ajuste que eu vou fazendo, eu acabo chegando a uma versão de interpretação que simplesmente faz com que eu dilua as minhas emoções. A presença hoje é de Helder Amarante, consultor e mentor. A gente volta já. Voltamos com a presença do mentor empresarial e comportamental e consultor Helder Amarante. Doutor, quero saber alguma coisa a respeito daqueles conscientes que você falou, mas antes eu queria só retomar um pouquinho que é a questão da mente. Cada vez a gente vai perdendo, às vezes, a noção do conhecimento em função da banalização, da vulgarização dos conceitos, né? Sim. Se repete muito. Mas é muito caro para o oriental essa preocupação com a mente, porque eles acham que a mente constrói o mundo. O mundo é construído a partir da mente. Se a gente vive o suficiente para entender que, na verdade, o mundo não é um mundo, senão como a gente o significa, né? Concordo. Você pode achar essa caneca feia, eu acho ela bonita. É a mesma caneca. Então, o oriental trabalha muito com a questão da mente, de como que você não pode ser manipulado pela sua mente, mas dominá-la como uma ferramenta de operação. Uma ferramenta operacional. Okay. Se deixar, a mente fica na metáfora deles como um macaquinho na árvore pulando de galho em galho e os pensamentos pulando de pensamento em pensamento. Como é que você vê isso, Helder? Cara, a mente, né, quando nós nascemos, ela é literalmente um livro em branco que vai sendo preenchido ao longo da nossa vida. Algumas pessoas podem não ter uma história muito feliz para contar quando entra na fase adulta, porém, a gente tem uma frase que diz que nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Então, baseado no que nós construímos, né, a nossa história de vida, nós podemos reescrever essa história para poder apresentarmos uma versão nova de nós mesmos, de maneira que isso nos traga mais satisfação. Tem gente que pensa da seguinte maneira, tem até uma frase do Buda que diz isso, eu vou lembrar daqui a pouquinho, tem gente que pensa assim, poxa, eu já comecei tão errado, não tem como eu terminar errado. Né? E o Buda diz... Pode não fazer um novo começo, mas faz outro fim. Podemos fazer um novo fim. Então, a minha interpretação para isso é que não importa o tipo de limitação ou de obstáculo que a gente enfrente, tudo depende da maneira como nós encaramos isso e de como nós nos preparamos para isso. Preparação é antecipação. Quem antecipa,
governa. Então, um programa como esse é justamente para a pessoa se preparar para governar a própria vida. É sobre protagonismo, para ela assumir ali o cockpit da própria vida. Tem uma frase dos SEALs, né, que é a elite da Marinha Americana, os fuzileiros da elite da Marinha Americana, que diz o seguinte: é melhor suar no treinamento do que sangrar no campo de batalha. As pessoas, elas podem simplesmente esperarem os problemas chegarem para enfrentar, ou elas podem se antecipar para governar os problemas. E tudo isso começa a princípio, né, até uma gratidão que eu tenho por ti, da pessoa tomar consciência que existem métodos para que isso aconteça, para que ela coloque isso em prática na vida dela. A habilidade de resiliência é uma habilidade como oratória, é uma habilidade como caminhar, como fazer contas, ela pode ser treinada e evoluída. O QA, a pessoa com QA alto, quanto mais alto, menos as adversidades vão impactá-la. Entendeu? No caso do QA, por exemplo, existe categorias de reações específicas às adversidades? Tem, cara, tem. O Paul Stoltz, que foi o que fez essa pesquisa aí de 3 décadas ou mais, e até hoje está nessa área, ele concluiu que existem 3 tipos de indivíduos de acordo com o quociente de adversidade. O primeiro tipo é o tipo dos desistentes. É aquela parcela da população que parte em busca de um determinado resultado, ela sabe que quer aquilo, muitas vezes até planeja, aliás, muitas vezes nem planeja, algumas vezes planeja, mas quando encontra o primeiro obstáculo, a primeira adversidade, o primeiro problema, ou o segundo ou o terceiro, desiste, simplesmente abandona aquilo. Baixo nível de resistência à frustração. Baixíssimo nível de resistência à frustração. Baixíssimo nível. Então, pessoas que têm QA abaixo são classificadas como desistentes, e isso representa 20% da população no geral. E aí nós temos os campistas, que é o segundo tipo de indivíduo do QA. Os campistas são aquelas pessoas que definem seus objetivos, sabem o que querem da vida, se esforçam por aquilo, enfrentam algumas adversidades, alguns objetivos, mas chega uma hora, como o próprio nome já diz, ela arma um acampamento naquela fase de vida. Naquele platô. Naquele platô. E a metáfora que ele usa é até essa mesma, a escalada do Everest. Tem o acampamento base. Isso. A pessoa chegou assim, pô, que beleza, criei meus filhos, eu tenho um carro do ano, eu tenho um apartamento, tenho uma casa do campo, eu tenho reservas no banco, tô bem agora. Só que ela não para pensar que tem coisa vindo por aí. Veio uma pandemia que avassalou com empresas, com profissões e com famílias, para não dizer com as perdas de vidas que nós tivemos. Então, ele acampa e fica ali. Ele não pensa onde mais ele pode ir. Isso aí, cara, é representado por 80% da população. Ou seja, o perfil dominante, então, da O população. perfil dominante são campistas. Pessoas que simplesmente se conformam e acham que estão vivendo uma vida de equilíbrio, ou alguma coisa está indo mal e elas estão querendo corrigir para viver aquele equilíbrio, aquele pseudo-equilíbrio, que todos dizem que existe, e não existe, ela não vai encontrar aquilo. E por fim, a última categoria são os alpinistas. Os alpinistas, eles se determinam a entrar numa jornada, vão buscar os sonhos, vão enfrentar adversidades, obstáculos, contornam, aprendem, ressignificam, chegam no pico e sabem que aquele ali é só um pico. Tem outros picos a subir. E eles continuam essa escalada de evolução da vida, evolução pessoal, evolução espiritual, que seja, buscando novos desafios para a própria vida. 5% da população mundial. São pouquíssimas pessoas. São aquelas pessoas que realmente buscam e incessantemente, quando conquistam, vão continuar essa busca. Então, eu acho muito interessante a gente ver isso, porque as pessoas tendem a achar que elas vieram como coadjuvantes deste mundo, Enquanto cada um, por sua própria escolha, pode se tornar o protagonista de sua vida. Eu sei que é meio clichê a gente falar assim, É meio clichê a gente falar assim, cara. Mas não dá para ficar inventando palavra nova para certos comportamentos que já são... Não dá, cara. Não dá, porque está disponível para quem quiser. A gente tem, historicamente, aí, quantas pessoas desportistas que perderam as pernas, continuaram competindo, pessoas que perderam a visão e continuaram fazendo as coisas que amavam. Eu já conheci uma pintora completamente desprotegida. Você desenvolveu um acrônimo para identificar... não sei se são competências a serem adquiridas ou atitudes que você tem que fazer para mapear
mapear a sua relação com a diversidade, que você chamou de poder. Isso. Explique isso para nós. Na verdade, o poder, ele descreve as 5 principais... Acróstico, né, palavra? Acrônimo mesmo. É quando a gente tem uma palavra e cada letra dessa palavra é parte de um processo. O modelo poder, ele descreve as 5 principais áreas de vida pela qual as pessoas deveriam dedicar mais tempo para planejá-las e fortalecer essa habilidade de resiliência. Então, o P de poder é performance, envolve diretamente a saúde da pessoa, o lazer dela. O O de poder diz respeito à ocupação ou à profissão dela, porque nem todo mundo trabalha, nem todo mundo tem uma profissão. Ou nem todo mundo trabalha no que gosta. Nem todo mundo trabalha no que gosta, então é a ocupação dela, como que ela está cuidando da ocupação ou profissão dela. O D de dinheiro ou prosperidade, né, como que ela está cuidando das finanças. Tem que pagar os boletos e sobrar um pouquinho. Tem que pagar os boletos, porque, cara, boleto atrasado, pilha de boleto atrasado, não contribui para fortalecer a resiliência de ninguém. O E de poder de evolução envolve diretamente a parte intelectual, a parte espiritual da pessoa, e o R envolve uma parte essencial, que são os relacionamentos, a socialização. Então, como eu me relaciono com a sociedade, com os meus amigos, com a minha família e com os meus companheiros de trabalho, com as pessoas que estão atuando comigo. Então, o nosso método, ele ajuda a pessoa a estruturar, fazer um mapeamento de risco de todas estas áreas, fazer todo um diagnóstico de como que ela está usando suas próprias habilidades, seus pontos fortes, e ao final ela sai com um plano completo para colocar em prática e trabalhar essa resiliência. Beleza, mas aí a pessoa estruturou isso, como que ela enfrenta, talvez em tempo real, um determinado obstáculo ou adversidade que surge para o planejamento que ela criou para estas 5 áreas? E aí existem 4 processos que contribuem para isso. O primeiro processo é o controle. Controle basicamente diz respeito a como que eu uso a palavra. O que eu posso fazer a respeito disso? O que eu posso fazer a respeito disso? Como que eu posso usar os meus 4 poderes pessoais, o meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu agir, para influenciar o meu entorno, doando o máximo de mim por isso? Porque tem aquelas pessoas que vão lá, experimentam, não doam o máximo e simplesmente não conseguem. Doando o máximo de mim por isso, para poder mudar aquela adversidade. Então, controle, eu tenho a minha responsabilização, que é a segunda parte do processo, com o que eu posso me responsabilizar, independente se fui eu que causou ou não a situação. Dentro de empresa isso é muito válido. Dentro de empresa as pessoas simplesmente lavam as mãos, não é comigo, mas não, ou a pessoa faz parte do problema ou faz parte da solução. Dentro de empresa essa é a real e pronto. Então controle, responsabilização, o alcance, porque as pessoas tendem a achar que quando vem uma adversidade na vida delas, isso aí impacta todas ou tem que impactar todas as áreas de vida. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes o problema é no profissional, pode refletir no financeiro, pode refletir também em alguns relacionamentos, mas não quer dizer que está impactando todas as áreas. Ou tem que impactar. Tem que impactar. E por fim, a duração. As pessoas tendem a achar que um determinado desafio, quando vem um daqueles maiores, aquelas porradas grandes da vida, elas tendem a achar que isso vai durar a vida inteira, que vai durar muito tempo. Quando a gente racionaliza isso, quando a gente toma consciência e para pensar, mas vem cá, isso tem que durar a vida inteira? Isso tem que durar anos? Tem que durar meses, semanas? Simplesmente a gente muda a nossa resposta comportamental a isso. Do ponto de vista que interessa às vezes ao empreendedor, quando o cara fala, esse cara está definindo tudo em termos de comportamento, a ser a expectativa de comportamento de um colaborador meu. E qual o resultado concreto que você tem visto acontecer no âmbito da organização? Bom, dentro de empresas a gente tem visto, porque a gente tem feito essas mentorias com líderes, tanto líderes da alta gestão quanto da gestão intermediária, gerentes, coordenadores, supervisores. O que a gente tem percebido é maior saúde mental e produtividade, pessoas assumindo o protagonismo de suas funções dentro das empresas e das suas vidas. Com frequência eu vejo relato de pessoas dizendo assim, caraca, você está transformando meu casamento fazer isso aqui. Eu tenho visto pessoas melhorando relacionamentos dentro do trabalho, formando parcerias. Dentro de empresas é muito comum formarem-se silos de pessoas que viram inimigas de determinadas equipes e essas pessoas estão se aproximando, formando alianças. Tenho visto resultados mais rápidos das equipes e das empresas, consequentemente. Os ganhos são
bem grandes, bem grandes. Eu quero agradecer muito sua presença, é sempre um prazer recebê-lo no Presença, pelo tudo que se agrega a nós e aquele telespectador que distraidamente está zapeando ali, enquanto a novela não chega, para aqui no programa e ouvir umas conversas dessa. Que bom, cara. Muito grato pela sua presença. Que faça muita diferença para todos eles e para nós também. Obrigado mais uma vez. A presença hoje do consultor e mentor empresarial Hélder Amarante. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.